Olá, galerinha, voltando de novo, né? Aqui é o professor Michel de Física, tá? E hoje o tema vai ser propagação de calor. Pessoal, um tema super importante, interessante pra caramba, porque a gente sabe que a propagação de calor ela ocorre de três maneiras: condução, convecção e radiação. Então, dessas três maneiras de propagação de calor, a condução é a propagação de calor que ocorre no meio sólido, tá? E no meio sólido, essa transmissão de energia, né, é através das partículas. Se você observar aqui o desenho que eu fiz, ó, uma barra metálica constituída de partículas e o calor sendo fornecido a essa barra. Então, o que acontece aqui? Ó, as partículas mais próximas à fonte de calor adquirem uma quantidade de energia maior e aí elas passam a vibrar mais intensamente. E essa transmissão é transmitida entre elas, né, de partícula para partícula, até chegar a outra extremidade. É dessa maneira que a condução chega, né, ela passa no corpo sólido. O fluxo de calor, como é que se calcula fluxo de calor? Fluxo de calor é calculado por quantidade de calor por tempo, dado em joule por segundo. Joule por quê? É a unidade do Enem, tá? Poderia ser também calorias, mas tenha atenção porque no problema ele pode muito bem você transformar, né? Porque uma caloria é igual a 4 joules. Mas se a coisa ficar bem mais específica, né, bem mais detalhada, nós temos aqui a chamada fluxo de calor, com mais detalhe, com mais variáveis, que aqui você tem a constante de condutibilidade, você tem a área do material, você tem a variação de temperatura e você tem a espessura do material. Então, a constante de condutibilidade, se ela tiver um número maior, a condução dela é maior. E se essa constante tiver um número menor, a sua condução é menor. O que a gente pode definir aqui da formulazinha do fluxo de calor bem mais detalhado é que se eu tiver um material que tem uma espessura maior, o fluxo vai ser baixo. Vai haver dificuldade, claro que o material tem influência também na passagem, mas a gente está relacionando somente a espessura. Vamos supor que são dois materiais metais, um com uma espessura maior, outro com uma espessura menor. O que tem espessura maior, o fluxo de calor, a passagem de calor vai ser menor. E o que tem uma espessura menor, o fluxo de calor vai ser maior. Nas latas de cerveja a gente pode observar, né, além dos materiais, né, que são constituídos, que as latas são constituídas de alumínio, mas são lâminas, parecendo mais umas facas, né, cada vez mais fininhas para já ter essa portabilidade de passagem de calor. Nessa questão aqui também, de o que vem também sempre cobrando no Enem, ele falar sobre o calor passando em certos materiais. Por exemplo, você entra num apartamento, nesse apartamento ele tem um piso de cerâmica e um piso de madeira. O apartamento está numa temperatura mais ou menos de 20 graus centígrados. Você tira a sandália e coloca o pé sobre o piso de cerâmica e você coloca depois o pé sobre o piso de madeira. Aí você vai dizer, professor, no piso de cerâmica a temperatura era mais baixa do que no piso de madeira. Não, pessoal. A passagem de calor nesse material cerâmica é mais fácil do que na madeira. Você toca, você verifica que na cerâmica está mais fria e na madeira não está tão fria assim, mas o calor está sendo passado de forma diferente nesses materiais, mas a temperatura dos dois materiais são iguais. Então, na condução, tenha atenção para a questão da transmissão de energia entre partículas, que é muito importante, tá? Nessa questão que as partículas elas ficam transmitindo a energia, é diferente lá da convecção. O fluxo de calor tem atenção para a questão da passagem direta, que é calor por tempo, ou um fluxo mais detalhado, que ele vai envolver o tipo de material, a área, a variação da temperatura e a espessura. Todos esses dados aqui ele vai fornecer para você, tá? Tem atenção na questão do tipo de espessura. Ok. Agora vamos falar sobre a convecção. A convecção é uma propagação de calor que ocorre nos fluidos. Os fluidos são os líquidos e os gases, tá? Essa transferência de calor não é igual à condução. Essa transferência de calor é através da matéria, transferência de matéria. Basicamente, a gente, por exemplo, tem aqui nesse recipiente uma quantidade de água sendo aquecida.
A parte de água mais aquecida, ela fica menos densa, vai subir. A parte que está lá em cima, mais fria, fica mais densa, vai descer. Então a água, ela começa a fazer essa movimentação de troca de calor. Essa troca de calor, a gente chama isso de convecção, que ocorre basicamente nos fluidos, líquidos e gases. A gente pode ter exemplos da convecção no ar-condicionado, né? O ar-condicionado fica na parte superior, onde o ar frio é lançado, esse ar frio é mais denso, então ele vai tender a descer, porque ele fica mais pesado, e o ar quente que está embaixo, mais leve, vai subir. Então essa movimentação de ar frio, ar quente, nós chamamos isso de convecção, tá? Na brisa marítima, outro ponto importante, olha, ao dia e à noite, há situações diferentes da brisa, né, na parte do dia e na parte da noite. Se a gente for à praia ao dia, você vê que a brisa marítima, ela joga do mar para a terra. Mas se você for à noite à praia, você vê o inverso, a brisa marítima jogando da terra para o mar. Como é que é a explicação disso aí? A explicação é a seguinte, olha, a terra é sólida, o mar líquido, fluido, né? Então a Terra ela aquece mais rapidamente. Ao aquecer mais rapidamente, as camadas de ar próximo a ela ficam muito aquecidas, menos densas, então elas acendem. Ao acender, elas vão ocupar o espaço das camadas mais frias lá em cima, que vai tender a descer. E vai tender a descer em direção ao mar, que não tem essa ascensão de ar. Então, a partir daí, o ar que vai descendo, ele vai sendo lançado do mar para a terra, que seria ao dia. À noite é o contrário, o mar passou o tempo todo aquecido e é um líquido, então à noite o líquido está mais aquecido, então as camadas de ar quente elas estão em direção ao mar e esse ar quente ele acende, né, ocupa o lugar das camadas de ar frio que descem em direção à terra, onde não tem essa ascensão, e aí basicamente esse ar frio que está descendo, ele está sendo lançado da terra para o mar. Então essa é a diferença nas brisas marítimas. E a nossa última propagação de calor, que é através da radiação. A radiação é uma propagação de calor através de ondas eletromagnéticas, tá? As ondas eletromagnéticas são vibrações de cargas elétricas que se propagam em qualquer material. Elas se propagam no vácuo, elas se propagam em material qualquer e as formas de radiação são várias. Se a gente for botar no espectro, né, existe as ondas de rádio, as ondas de TV, as micro-ondas. Dentro do espectro, né, depois do micro-ondas vem o infravermelho, aí entra a luz visível, depois da luz visível que vem vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, que são as cores de luz do arco-íris, aí entra o ultravioleta, né? Que vem a violeta, depois vem a ultravioleta, a radiação ultravioleta, e depois vem o raio-x e por último vem a radiação gama, que é uma radiação de ionização. Existe uma faixa de radiação que é ionizante e existe uma faixa de radiação que não é ionizante. A faixa de radiação que é ionizante, ela começa a partir da ultravioleta faixa B. Tá? Que ela incide no corpo e ela começa a degradar. Então você tem as radiações que vão ionizar, que são as radiações de ultravioleta, raio-x e raios gama. Todas essas três últimas radiações elas são ionizantes. Tá? E as não ionizantes, que elas basicamente não ionizam, né? Não reagem com a matéria, que são as radiações de ondas de rádio, ondas de TV, ondas de luz visível, que são radiações não ionizantes. A radiação solar, quando a gente vai falar sobre a radiação, a gente fala da radiação solar, a gente fala da luz visível e dos raios ultravioletas. Dessa maneira aqui, o Sol emanando esse tipo de radiação, a Terra, basicamente, ela é envolvida por uma camada de gases que envolve ela, né? E essa camada de gases protege. Então, ao dia, a Terra, ó, envolta ela uma camada de gás, tá? Que é a camada de dióxido de carbono. Então, a radiação solar, ao dia, ela penetra nessas camadas de gases aqui, ó, da troposfera, atravessam e aquecem a Terra. Esse aquecimento faz com que a Terra tende a esfriar à noite. Só que à noite
ela ao liberar calor, porque todo o corpo quando é aquecido ele vai liberar calor, então à noite ao ele liberar calor, a radiação não consegue passar de fora para que a Terra possa resfriar e as condições ambientais permanecerem. Está havendo um aumento na espessura de camada de gás, que basicamente a radiação emitida pela Terra ela não consegue ser liberada, né, para que a Terra possa esfriar, provocando variações climáticas diferentes. Isso a gente chama de efeito estufa. Já essa aplicação do efeito estufa, a gente tem alguns lugares que utilizam as estufas de plantas para proteger de friagens, de temperaturas mais frias, né, em determinados ambientes. Então, essa forma de propagação de calor é através de ondas eletromagnéticas e elas se propagam tanto no vácuo quanto em qualquer meio material. Voltando para a condução e para a convecção, a condução ela só ocorre em meio material, tá? A condução não vai ocorrer no vácuo. A mesma coisa a convecção. A convecção é uma propagação de calor que também só ocorre em meio material. Claro que o meio material que a gente está falando aqui são os fluidos. Ela não ocorre no vácuo, tá? A única propagação de calor que ela consegue propagar e inserir em qualquer meio material seria a propagação através da radiação. Então, pessoal, a dica foi essa, né? Falando sobre propagação de calor. Nesse assunto a gente abordou os 3 processos de propagação. Tenham atenção aos detalhes que foi colocado aqui sobre o tipo, né, as diferenças de propagações, porque a condução é transmissão de energia entre as partículas, a convecção é transferência de matéria, convecção ocorre em fluido, propagação de calor por condução ocorre em sólido. Sobre a parte mais específica da formulazinha, que é mais detalhada, cheia de itens, né, que seriam variáveis, que seriam constante de condutibilidade, variação de temperatura e espessura, tá? E a radiação, que é propagação de calor, que ocorre no vácuo e em qualquer meio material. Ok? Valeu!